então, pessoal? Bem, boa noite, então. É um prazer novamente estar aqui, né, para a gente poder conversar. É importante salientar também que nós estamos com alguns projetos novos esse ano. Nós temos agora aí amanhã, começando um novo laboratório. Ele vai ser essencialmente prático, vai ser um curso com a professora Marta, com a professora Sônia, trabalhando bem essas questões da prática energética, né? Então nós vamos ter várias dinâmicas aí, vai ser bastante interessante para nós conseguirmos desenvolver melhor o aspecto energético, né? O aspecto energossomático. Então, convido a todos. O nosso laboratório de autopesquisa, que sempre funciona nas quartas-feiras. As pessoas estão se conscientizando que realmente a autopesquisa é fundamental nesse processo de autoconhecimento, de autoenfrentamento e, consequentemente, desenvolvimento do processo evolutivo, né? Bem, então, auto-organização consciencial. Auto-organizaciologia é a especialidade. Aqui eu coloquei a definição, ela é bastante extensa, né, mas ela faz um levantamento bem detalhado, bastante profundo. As partes que eu considerei mais importantes, eu coloquei em vermelho, né, sublinhado, quanto ao próprio desenvolvimento evolutivo. Então, tudo que está aqui, atributo, capacidade, faculdade, habilidade, qualidade, entre outros, de a consciência estruturar-se ou adaptar-se orgânica, funcional e sistematicamente quanto ao próprio desenvolvimento evolutivo. Certo? E, em consequência, manifestar-se em níveis crescentes de ordenação das ações prioritárias na cotidianidade. Né? Então, o que acontece? Nós não poderíamos... eu gostaria de saber o seguinte, por que auto-organização consciencial? O que vocês acham? Não poderia ser auto-organização ou organização consciencial? O que é para vocês auto-organização consciencial? A Vanessa queria falar. Eu acredito que, eu entendo que seja uma organização de cada um, no sentido do, além de organizar o dia a dia, tentar organizar as prioridades de vida também. Além das prioridades do dia, para a organização da rotina do dia, as prioridades que a consciência tem na vida, nessa vida. Vida, biológico. O Cerato falou, não me lembro a expressão que tu usaste, mental, né? Falaste mental, né? Okay. A professora queria falar alguma coisa antes? Eu ia fazer um destaque para o prefixo alto, exatamente. Certo. A Vanessa já deixou bem claro, né? Uhum. E digamos assim, o enfoque é eu comigo mesmo, para avaliar como é que eu estou em termos de organização, né? Com base ou com direção na própria evolução. Então vai envolver muitos aspectos aí, né? Exatamente. Então, pessoal, olha o que acontece aqui, ó. Auto-organização consciencial. Isso aqui, na verdade, tá? Isso aqui quer dizer auto-organização evolutiva. Vamos ampliar um pouco mais. Aqui foi falado da vida, biológico, mental e auto. Eu destacaria aqui, nisso aqui que foi falado, a questão mental pelo seguinte, porque aqui eu coloquei, ó, autoestruturação pensênica na sinonimologia, que é a base de tudo, o pensene. Então, sinonimologia, organização intraconsciencial, autoestruturação pessoal, autoestruturação pensênica, autoprodutividade evolutiva. Então, a base de tudo é a questão pensênica. A questão pensênica é a base de tudo. Depois da questão pensênica, todas as outras vão vir a reboque. Inclusive, a gente pode ver ali, ó, pelo aquele quadro, onde é que se encontra a pensenologia. Ali a gente já tem uma resposta também. Apesar desse quadro já estar bem mais ampliado hoje em dia, as especialidades,
Mas nós podemos, então, ver que, a partir da auto-organização pensênica, pensamento, sentimento e energia, nós temos a nossa auto-organização fluindo em diversos aspectos. Então, a questão pensênica é a base. O equilíbrio, a retinianidade pensênica, a ortopensenidade, ou seja, o pensene assertivo, o pensene que impulsiona a pessoa para a questão mais do amparo do que do assédio. Nós temos aquela velha questão da escolha, da opção assédio-amparo. Então, no momento em que nós escolhemos o amparo, nós estamos automaticamente fazendo esse link, essa ponte da questão pensênica com o amparo. Então, a assertividade, né? A questão proatividade do pensene, que vai, consequentemente, gerar a nossa base para tudo o resto que nós vamos falar agora. Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Vamos ter isso em mente. A questão evolutiva que está dentro de todo o processo. No momento em que eu começo a fazer toda a organização da minha vida com o foco direcionado para a questão evolutiva. A questão biológica aqui, nós poderíamos enquadrar na auto-organização somática. Auto-organização somática. Eu pergunto para vocês, qual é a ideia de vocês quanto à auto-organização somática? Em que sentido a gente pode definir ou dar algum exemplo da auto-organização somática, do soma, do nosso corpo físico? A auto-organização somática, ela pressupõe hábitos saudáveis. Até aqui, acho que nós concordamos. Agora, além disso, vamos aprofundar um pouquinho mais. A auto-organização somática, para que serve o nosso soma? Eu concordo com tudo que vocês falaram, a questão dos exercícios físicos, a questão da alimentação, a questão do sono, da água, a alimentação. É isso aí que eu queria chegar. A realização da nossa ProEx. Se nós não cuidamos bem do nosso soma, nós não podemos realizar a ProEx. Aqui, ó. Então, a auto-organização somática, ela está direcionada, ela está ligada com a ProEx, a nossa programação de vida, né, que alguns falam aí em missão, em tarefa e outras denominações. Nós usamos programação existencial. Então nós temos que cuidar bem do nosso corpo. Nós temos que ter essa auto-organização somática, porque nós não estamos aqui de passeio, né? Vocês sabem que nós estamos aqui em função da nossa evolução, do nosso processo evolutivo, da nossa programação existencial, né? Então aí a gente pode até lembrar, nós podemos até fazer um link com aquelas questões básicas da própria filosofia. Quem sou eu? O que eu vim fazer nesse planeta, nessa vida? Para onde eu vou? Da onde eu vim? Tá? Então, essas questões que fazem a preocupação já da humanidade há muito tempo, né? Então nós estamos nesse momento aqui nessa vida fazendo essa relação do soma com o nosso processo evolutivo. Muito bem. Então, importante colocar isso aqui como uma categoria, né? Como uma categoria. A auto-organização somática é uma categoria como nós vamos ver depois, de auto-organização, certo? Bem, já vimos a sinonimologia. Auto-organização intrafísica. O que acontece? Quando nós pensamos
em auto-organização ou em organização, já vem direto aquela coisa na nossa cabeça da organização da nossa casa, né? A nossa base física, né? Dos nossos processos até profissionais, da nossa vida em geral. Então, a auto-organização intrafísica também está entre várias categorias nesse processo. Agora, vamos passar um pouco essa ideia da auto-organização intrafísica a alguns elementos importantes. Porque, na verdade, nós não podemos ficar nisso aqui, nós temos que ir adiante. Então, nós vamos dar uma passada. Nós poderíamos fazer uma palestra somente sobre esse aspecto aqui, mas não é esse o objetivo. O objetivo é nós ampliarmos, né? Porém, é importante a gente dar uma passada geral, né? Até, a propósito, eu até trouxe esse livro aqui, que eu acho que vem ao encontro dessa nossa palestra, A Arte de Planejar o Tempo. Coloquei ali. É um dos livros em termos intrafísicos de organização e administração do tempo, que eu considero um dos melhores. Então ele faz todo um levantamento desse processo da SOCIM, da Sociedade Intrafísica, e depois ele coloca, né, o método que ele considera mais adequado. Ele fala muito nas questões das ações e dos compromissos, sendo que as ações são todas aquelas tarefas que nós temos sem data e sem prazo. Eu tenho que, enfim, me dê um exemplo aí. Uma coisa que não tenha prazo, que não tenha hora marcada. Eu tenho que, enfim, comprar um livro sobre determinado assunto, vamos supor. Ele não tem uma data marcada, ele não tem um prazo. Posso comprar hoje, comprar amanhã, comprar daqui uma semana, daqui um mês, posso pedir pela internet, posso ir na livraria. E aí vai depender da minha prioridade. Aí ele dá todo o processo de priorização das ações. E os compromissos, que são prazo e hora marcada. Até ontem nós estávamos falando aí do prazo do nosso imposto de renda. Então, nós temos um prazo, nós temos que cumprir aquele prazo, senão nós vamos nos prejudicar de alguma maneira. E hora marcada é todos aqueles compromissos que nós temos relação com outra pessoa, de alguma maneira, médico, dentista, reuniões, enfim, compromisso de trabalho, etc. Perfeito? Então aqui, ó, eu coloquei algumas coisas. O dia seguinte começa na noite anterior. Então, se nós tirarmos 5 minutos, 10 minutos na noite anterior para planejarmos o próximo dia, nós já vamos estar fazendo um link e uma questão de organização do tempo. Está diretamente relacionado com o tempo. Por quê? Porque eu vou priorizar, eu vou saber, eu vou fazer o meu roteiro das coisas que eu tenho que fazer e eu vou saber o tempo que eu tenho disponível para aquelas atividades ali. Acho que é uma dica importante e que, se nós tivermos o hábito, nós conseguimos uma série de ganhos quanto a isso. O dia inteiro ou um pouco por dia, divisão de tarefas. Então, aquela situação em que a gente tem uma tarefa um pouco grande, né, um pouquinho demasiado em um determinado aspecto, e nós temos que fazer o seguinte: ou nós temos o dia todo para fazer, começar e terminar, ou nós vamos dividi-la. Nós vamos fazer em partes. Certo? Então aí vai de cada um também ver como vai organizar esse processo. Nós temos uma tarefa grande, fica difícil às vezes de nós fazermos tudo, até porque nós temos vários compromissos durante o dia, enfim. Então às vezes nós temos que fazer a divisão para poder então dar vida, dar crescimento, desenvolvimento para aquela situação que nós temos aí, inúmeros exemplos. Manutenção do que já foi conquistado, a vigilância, né? Então nós temos que dar valor também às conquistas, né?
Nós temos que dar valor. Nós costumamos falar assim em Conscienciologia que todo livro e todo verbete ele é, de certa maneira, autobiográfico. Tá? Então eu estenderia esse aspecto para a palestra também. De uma certa maneira também é autobiográfica. Esse é o diferencial que dá força, né, de dar energia, inclusive no tema, quer dizer, o palestrante está buscando a teática, praticar o que está falando. Exatamente. Manutenção do que já foi conquistado. Como eu tinha falado, né? Valorizar. Às vezes é um pequeno passo que a gente dá, mas nós temos que valorizar aquele passo que nós demos. E a vigilância para não perdermos, né? Não deixarmos aquela situação que nós já conseguimos atingir, já fazer com que a gente perca tempo daqui a mais uns dias naquilo ali. Não, nós temos que ter essa vigilância, esse controle. O abertismo às intercorrências, então o equilíbrio. Tá? Que nós costumamos dizer aqui também que todos os dias nós nos deparamos com alguma situação inesperada, com alguma intercorrência, com algum contrafluxo. E isso é normal, nós temos que nos acostumar com isso, nós temos que conviver com isso e sabermos que, como a gente estava falando anteriormente, né? Retilinearidade pensênica, ortopensenidade, para que essas situações não nos desequilibrem. Não desequilibre o nosso holossoma, os nossos veículos de manifestação, né, através da nossa pensenidade. Então, agora mesmo aconteceu. Eu e a Luísa, nós tínhamos combinado uma situação e depois nós tivemos que mudar tudo em função do que ela teve que voltar mais cedo para casa e nós tivemos que mudar todo o planejamento. Então, se eu ficasse numa situação de descontrole, desequilíbrio, só ia piorar a situação. Então, nós temos que manter a tranquilidade, a calma, né, o ortopensene, a assertividade, a proatividade. Lucidez no intrafísico para nós conseguirmos lucidez no extrafísico, que nós tanto almejamos, nós temos que ter a lucidez no intrafísico. Como é que nós vamos querer ter lucidez extrafísica, às vezes projetiva, né? Ou em termos de parapsiquismo, se nós não temos a lucidez intrafísica? É uma incoerência. Né? Nós temos que ter essa lucidez, desenvolver essa lucidez. Existem técnicas para isso, né? Então a gente tem que, né, nós temos que procurar fazer esse desenvolvimento. Repercussão nas outras dimensões. Tudo é multidimensional. Né? O Cerato falou antes no biológico, mas eu estenderia. Né? Além do biológico, o energossomático, o mental somático e o psicossomático. E a multidimensionalidade. As dimensões se interrelacionam, se interpenetram. Então, no momento que eu faço enfim, qualquer movimento que eu faça no intrafísico, ele está repercutindo também nas outras dimensões. Porque elas estão interligadas. Elas não são separadas. Certo? É importante essa noção, essa ideia durante todo o dia. Nós temos que ter essa ideia que tudo está repercutindo. Todas as dimensões estão relacionadas. Certo? Então, quando nós mexemos no intrafísico, nós estamos mexendo no extrafísico também. Às vezes, em casa, nós estamos mexendo lá em alguma coisa na nossa casa, ela está repercutindo no extrafísico. Nós estamos movimentando aquela energia que está parado, nós estamos tirando de casa os bagulhos energéticos, nós estamos fazendo assistência para determinadas consciências que estão ali. Uma série de fatores, às vezes, pequeno movimento que nós fizemos já está repercutindo, reverberando, nós falamos, né? Reverberando nas outras dimensões. Tá ok até aqui? Alguma dúvida? Alguma colocação? Fazem a assistência para a sua consciência. Para a minha consciência ou para os outros? Para a minha? Autoassistência nós fazemos, por exemplo, no nosso curso de autopesquisa o tempo todo. Se eu continuo a autopesquisa em casa, eu estou fazendo assistência. Autoassistência. A própria leitura dos
os livros da escola também ajudam bastante. Exatamente. Não precisa estar todo o tempo dizer desculpa, não. Ou estar presente aqui, mas sim, lendo, vendo vídeo. Existem várias maneiras de nós alavancarmos o processo evolutivo. Há umas semanas atrás, a Marta falou na questão do voluntariado, quem estava presente, né? Então, é um outro exemplo, processo evolutivo. Então, a autoassistência para que nós possamos fazer a assistência, a interassistência. Talvez nessa autoassistência é a pessoa se dar conta de quando ela desrespeita ela mesma. Entender os seus limites sem ficar em cima do muro, mas observar isso. Porque me parece frequente as pessoas não respeitarem a si mesmas. Ontem mesmo nós estávamos falando sobre isso. É muito importante. Uma com relação ao processo intrafísico que está em todas as nossas ações. Eu sei que tudo vai repercutir nas outras dimensões. Eu estou fazendo alguma coisa no intrafísico e eu tenho a noção, a ideia, o conhecimento e a experiência que tudo está fazendo parte também das outras dimensões. Nós estamos imersos em várias dimensões. Depois de um certo tempo, tudo eu vou direcionar na auto-organização, por quê? Por causa da questão evolutiva. Se eu estou preocupado, se eu estou com o foco, com a bússola, né, com o ponteiro da consciência nessa direção, eu tenho que fazer as coisas da minha vida para que eu siga nessa direção. Eu não vou ficar o tempo todo pensando, não, mas e essa situação que está acontecendo, ela deve ser uma auto-organização evolutiva. Vai fazer automaticamente o processo que vai acontecer ao natural. Todos os... Como é que o indivíduo vai pregar a sua autoevolução, a sua autoconsciência evolutiva? Em primeiro lugar, ele não vai pregar. A conscienciologia ela se difere um pouco dessas situações em termos dogmáticos pelo seguinte, porque nós não temos nenhuma pretensão de pregar. Nós temos a pretensão de informar. Aí a gente cai no princípio da descrença. Tá? Que nós todos conhecemos o princípio da descrença. Ou seja, nós não acreditarmos em nada, nem no que eu estou falando aqui. Ter a experiência, vivenciar, fazer a experiência. Esses tempos, tu falaste na questão de acreditar em alguma coisa. Eu diria o seguinte, no momento em que tu pegares essa palavra com o sentido de dar crédito, nós estamos aí num processo de conhecimento, desenvolvimento, experiência desse todo o trabalho teórico que nós temos aqui, que é teórico e prático. Ou seja, eu dei crédito, eu achei coerente, eu achei sensato, achei que tem uma possibilidade de investigação. Então eu vou pegar aquele aspecto, aquele conhecimento, aquele conceito e eu vou fazer a experiência. Então, eu vou fazer a pesquisa, perfeito. A autopesquisa e a pesquisa. Ou seja, enfim, podemos citar algum exemplo aí, a projeção, por exemplo, projeção da consciência, a saída do corpo. Tá? Se eu achei lógico, se eu achei coerente, se eu dei crédito, eu vou então fazer a experiência para ver se realmente ela funciona. Então, nesse sentido, de não acreditar em nada e fazer a experimentação. Para quê? Para que o fato de acreditar ou não acreditar passe a não ter mais importância. No momento que eu fiz a vivência, que eu tive a experiência, que eu tive a participação naquele processo, o fato de acreditar ou não passa a não ser mais importante. Porque eu sei que ele existe. Não sei se é por aí, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Quebra de paradigma. E aí que é o momento que a consciência é cosmoética com ela mesma.
quando ela se permite experimentar, Fazer a experiência. para os seus autoexperimentos, comprovar ou não o que ela está experienciando. Sem dúvida. É isso aí. Então, sob certo aspecto, o crer é desrespeito consciencial. Exatamente. Mas aí falasse do desenvolvimento teórico e prático. Uhum. Eu acho isso extremamente importante. Sem dúvida. As duas coisas me parecem muito importantes. Porque você tem que dar uma revisada na parte teórica, mas tem que também É o cotejo com a prática. fazer a parte prática. Sem dúvida. Sem dúvida. Não, essa parte prática é extremamente difícil. Eu sei por experiência própria. Mas ontem mesmo nós estávamos falando aqui na questão da continuidade, do continuismo, né? Porque realmente tem alguns processos que não são fáceis, mas nós temos que fazer essa continuidade, nós temos que fazer esse cotejo, essa experiência na prática, insistirmos, né? Não podemos simplesmente, fazer uma vez e não fazer mais. Se nós estamos querendo desenvolver o processo energético, nós temos que fazer 1, 2, 5, 10, 20, 50 vezes por dia. Por quê? Porque nós imaginamos o seguinte: nós passamos várias décadas da nossa vida sem mexermos na energia. De repente nós vamos começar a mexer. É natural um processo que seja um pouco mais demorado, que seja mais paulatino, progressivo, né? Enfim, a maioria de vocês tem já experiência nesse aspecto. Então, quando a gente fala na teática, é isso, a teoria e a prática andando juntos cosmoeticamente, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Bom, então, essa questão intrafísica, eu acho que ficou... Não sei se alguém ainda tem algum detalhe importante a ser colocado. O importante é saber o seguinte, que ela faz parte de um processo. Ela não é a categoria mais importante. Ela é, às vezes, a que a gente enxerga mais, mas não é mais importante. Ela está dentro de outras, várias, centenas de categorias. No final, nós podemos dar uma passada aqui para visualizar um pouco. Síndrome da dispersão consciencial. Nós temos por aí várias coisas que acontecem, né, na sociedade, nossa sociedade intrafísica, que nos levam à dispersão. Tá? Então, está tudo interligado, né? Essa questão do tempo, da priorização do tempo, da otimização, da auto-organização. Então, a dispersão é a dispersão de energia. Tá? A dispersão de energia. Tá? Quando nós temos o foco, né, no processo evolutivo, no processo de autopesquisa, nas questões cosmoéticas, nas questões da interassistencialidade, e de repente a gente faz a dispersão consciencial, a dispersão energética para algumas outras coisas que não fazem o efeito, né, do desenvolvimento da consciência. Nós vamos ver em seguida a questão das rotinas úteis. Está na sequência aqui. Então, o que é a rotina útil? Não é um fim, e sim um meio para a autopesquisa, entre outras coisas, né? Interassistência e a nossa Proexis. Poderiam me dar um exemplo de rotina útil? O que vocês acham? Lores? É o dia a dia de cada um. Sim, mas mais especificamente. Eu tenho que ler hoje. Certo. Às vezes o dia a dia pode estar cheio de rotinas Inúteis, com exatamente. certeza. Esse cotejo é importante ser feito. Sim, mas eu digo assim, de priorizar certas coisas que eu já tenho consciência que aquilo vai me servir para um degrau a mais. Perfeito. Agora,
Uma questão interessante é o seguinte: a rotina útil em si, ela não alavanca o processo evolutivo. Olha bem, o que acontece? Por exemplo, se tu tens uma rotina útil e aquela rotina útil é incorporada no processo, aí ela passa a fazer parte da questão evolutiva. Por exemplo, tu citaste a questão da leitura. A questão da leitura, vamos pegar o livro Manual da ProEx como exemplo, né? Vai ler o Manual da ProEx. Uma coisa é ler o Manual da ProEx. É uma rotina útil. A outra coisa é fazer com que esse conhecimento aqui seja utilizado como ferramenta para autopesquisa, interassistência, programação existencial. Não sei se ficou claro. Por exemplo, uma rotina útil que eu incorporei. Eu passo meu dia a dia 1h30, na média, dentro do automóvel. Então, o que eu fiquei pensando? Como é que eu vou fazer a utilização desse tempo proativo, pró-evolutivo, assertivo, né? Rotina útil, né? Incorporar essas questões aqui. Então, aí eu comecei a pensar como é que eu poderia fazer. Então, surgiu a ideia do aparelhinho aqui que nós temos no carro GPS, de comportar algumas tertúlias. Aquelas tertúlias que tem lá em Foz do Iguaçu. Ele comporta, o que eu tenho comporta 3 tertúlias. Então eu escolho as 3 tertúlias naquela semana e eu vou assistindo aos poucos, dentro do automóvel. Então essa 1h30 é 1h30 que eu tenho prioridade no processo evolutivo. Para que essa rotina útil eu consiga adquirir conhecimento e fazer na prática, na teática, autopesquisa, interassistência, programação existencial. Rotina útil, rotina inútil. Tá? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu estava pensando que até o voluntariado pode ser. Perfeito. Se eu venho aqui para ajudar a Marta. É uma coisa, é uma rotina útil. Mas se eu venho aqui com coisa para voluntariar, coisa já é o mesmo serviço que eu vou fazer. É um compromisso. É a mesma ajuda, porém já com o compromisso assistencial, compromisso com os amparadores, o desenvolvimento energético. A questão toda é nós dinamizarmos a evolução. As ferramentas da Conscienciologia, o paradigma consciencial serve para quê? Para nós acelerarmos, potencializarmos a evolução. Evoluir, todos nós estamos evoluindo. É um processo natural da consciência. De sei lá quanto tempo, milhões, bilhões de anos que as consciências estão em processo evolutivo. Vão continuar, é um processo que vai seguir. Agora, pode se dinamizar. Essas questões podem ser dinamizadas, aceleradas. Nós temos as ferramentas, as técnicas. O paradigma consciencial, ele é, em última análise, o conjunto de técnicas de autoexperimentação. A Conscienciologia é uma ciência experimental. Tá? Então, essas ferramentas, essas técnicas vão potencializar o desenvolvimento da consciência. Potencializar esse crescimento. Tá? Não sei se tu concorda. Sim, sim. A questão da autoassertividade com a autoconfiança. Isso eu achei bem interessante. Talvez fosse interessante abordar um pouco mais o aspecto justamente do ponto a ponto que o colega colocou, no sentido da busca da autoconsciência mesmo. Porque se nós não dermos valor a isso, nós vamos continuar sendo resistentes por muito tempo. Mesmo a pessoa com a melhor das boas intenções, eu vejo que eu falei, uma pessoa de intenção muito boa e positiva. Mesmo a pessoa humanitária, ela faz. Mas se ela tiver a consciência, ela vai muito mais longe nesse humanitarismo que ela está aplicando. Acho que a evolução é para nós nos humanizarmos mesmo. Mas a autoconsciência é fundamental.
É aí que nós vamos, de fato, assumir e caminhar, porque se nós estamos caminhando, às vezes até pelos outros, nós estamos caminhando, de fato, com a liberdade de expressão que cada um pode alcançar. Eu acho essencial. Para mim, sem lucidez, é complicado. A questão essencial também dentro dessa, né, disso aí que tu estás colocando, que eu penso, é a questão da ciência, né, da conscienciologia, em ampliar os aspectos somente intrafísicos. Né? Nós estamos acostumados a vida inteira com a intrafisicalidade. Por quê? Porque nós enxergamos, porque nós vivenciamos, porque nós passamos por uma série de questões que estão no processo educacional, as questões familiares. Porém, quando nós começamos a perceber os outros veículos da consciência, as outras dimensões, as vidas passadas, as nossas retrocognições, a nossa holomemória, que está presente conosco o tempo todo. Né? Então, aí nós estamos fazendo com que nós consigamos ampliar a visão, o conhecimento e o direcionamento que a professora estava colocando. A lucidez, o discernimento nesse processo. E aí vem a questão da priorização. Aqui nós podemos falar assim, ó, otimização do tempo, sinônimo priorização. E nós podemos ampliar esse aspecto da priorização no sentido geral do que nós estamos falando. É tudo uma questão de prioridade. Aqui nós falamos a questão das prioridades do intrafísico. Agora nós estamos falando nas questões da prioridade evolutiva. Otimização do tempo, em última análise, é priorização do tempo. Se eu tenho 10 tarefas, eu tenho que saber qual é a mais importante, qual é a segunda, qual é a terceira. Não tem como fazer as 10. Pois é, a conscienciologia está achando que quando o médico ele se aposenta, ele já não tem necessidade de uma biologia importante. Aí ele pode desenvolver o aspecto da conscienciologia. Mas precisa esperar até a aposentadoria? Essa é uma boa pergunta, né? Isso que eu queria perguntar para o senhor. Essa é uma boa pergunta. O cara tem que esperar até se aposentar para estudar uma coisa. Eu acho o seguinte, eu acho que a profissão, ela tem um determinado aspecto na vida, um determinado espaço a ser ocupado. Tá? Porém, ela pode ser ocupada às 24 horas, como ela pode ser ocupada determinado tempo e eu também ter tempo para outras prioridades. Tá? No meu caso, eu sou professor. Então, eu tenho vamos dizer, a profissão escolhida, um determinado tempo, um determinado horário que eu vou exercer a profissão. Porém, o resto do tempo, ou mesmo o tempo durante o trabalho, eu posso fazer essa prioridade evolutiva no próprio trabalho, dependendo da proposta, dependendo da visão, dependendo do propósito que eu tenho. Por exemplo, eu posso ministrar uma aula para um grupo de alunos e eu posso ministrar essa mesma aula com alguma ideia de, vamos dizer, assistencialidade, interassistencialidade. Inclusive dando ideias novas a colegas do contexto que tu está estudando por fora. Não precisa dizer, eu estudo isso, mas tu tem uma noção que pode melhorar, dando um crédito para o teu colega podendo melhorar. Exatamente. É a interassistência, é a tarefa do esclarecimento. Eu posso ser proativo, evolutivo, assertivo no tempo que eu tenho na profissão e posso ser também durante o dia. Então, as horas do dia eu vou definir de acordo com os meus objetivos. Cada um faz o que quer.
Cada um faz, né? Tem as prioridades que quer ter, né? Porém, se eu tenho a visão, o foco na auto-organização consciencial, na auto-organização evolutiva, eu tenho que saber que determinada rotina, determinado hábito, determinada prioridade pode não estar enquadrada ali. Por exemplo, vamos citar um exemplo prático. Eu gosto de futebol. Sempre gostei, né? Tanto de jogar como de assistir. Só que depois de um tempo eu comecei a ver, mas o tempo que eu perco vendo futebol, ele é um tempo, é uma rotina útil ou é uma rotina inútil? É uma necessidade ou é uma necessidade desnecessária? Tem até um verbete sobre isso. Necessidade desnecessária. Então, esses questionamentos que a consciência tem que fazer o tempo todo. É rotina útil? Não é? É proativa? É evolutiva? É uma necessidade desnecessária? Então, a gente tem, enfim, N exemplos. Assistir a novela vai colaborar para o processo evolutivo ou não? Esse questionamento que a consciência tem que fazer. Eu, por exemplo, eu não assisto novela há mais de 30 anos, eu acho. Porque eu não vejo necessidade nenhuma. Para mim é uma perda de tempo, mas é a opinião minha. Tem gente que gosta, tem gente que assiste. Perfeito? Então, eu acho que, não sei se vocês concordam, mas a consciência ela tem que saber para onde ela quer caminhar, ela tem que saber para onde ela quer direcionar o desenvolvimento dela. E aí ela vai fazer toda a organização. Entra também a questão das reciclagens, ela vai reciclar determinados conceitos, determinados hábitos. Ela vai ter que ter essa... Não só hábito, como vício. Também, sem dúvida. Os vícios, por exemplo, eles são... Eles colaboram com a consciência para o desenvolvimento evolutivo? O que vocês acham? Acho que sim, no momento que a pessoa quiser mudar esse vício, não querer ter mais o vício. Mas o vício em si, a palavra já está dizendo, né? Ele é patológico. O vício é uma patologia. Ele pode ajudar, ela pode estudar o vício e chegar ao ponto Sem dúvida, pode. Agora, o vício em si, ele é patológico, né? Ele não é evolutivo. Ele trava a consciência. Ele faz com que a consciência afinize com consciências do mesmo grupo, do mesmo vício. As consciências vão querer que ele continue fazendo aquilo ali. Então esse vício está associado provavelmente com uma série de consciências que estão ali se aproveitando, vampirizando, se aproveitando daquela situação, afinizando com aquela consciência que está com aquele vício. Estimulando para que ela permaneça. Tá? Auto-organização holossomática. Demonstra o conhecimento dos atributos, necessidades e funções de cada veículo de manifestação, mantendo a harmonia e a saúde consciencial. O que vocês acham? Auto-organização dos veículos de manifestação da consciência. Holossomática. Né? Então, energossoma, o soma. Foi do biológico já, né? Oi? Já saiu do biológico, só, né? Exatamente, já extrapolou. Né? Mental somático. Auto-organização pensênica. Acertou na mosca. Disciplina e qualifica a autopensenidade, sustentando a retilinearidade pensênica, que nós tínhamos falado. Prioridade da prioridade. Exatamente. Chegou da capital lá. Sem auto-organização pensênica, o resto... Não tem como. Não tem como. Tem que ter. Porque a auto-organização pensênica,
ela vai automaticamente fazer com que as outras se desenvolvam. Né? Então é a partir do pensamento, do pensene, né? Pensamento, sentimento, energia, que vai, né, fazer com que as outras venham a reboque. Uma questão também é o policiamento, né? Desculpa, policiamento está... Vigilância contínua. Sim. Vigilância pensênica, sem dúvida. Exatamente. Eu faço link sempre com a questão do... Na dúvida, né? Eu acho que uma técnica interessante é a questão da opção amparo-assédio. Na dúvida, nós temos que parar um pouquinho e ajuda muito no desenvolvimento da pensenidade, da ortopensenidade, na auto-organização pensênica. A desestruturação, você iniciou falando da estruturação, né? Como manter o auto-pensene estruturado? Porque se desestrutura, você já refletiu em todo o noção, né? Tudo o resto. Então essa técnica de avaliar, mas amparo e assédio, como é que eu caminho, ela evita isso. E uma coisa interessante é a liberdade, né? O livre-arbítrio de decidir se eu quero o amparo ou eu quero o assédio. Né? Então, todos os dias acontece, inúmeras situações. E nós vamos aos poucos fazendo as nossas escolhas. Né? Nós vamos fazendo as nossas escolhas. Então, ontem, por exemplo, aconteceu comigo uma situação que eu tinha colocado para uma gravação, que eu queria fazer uma gravação de 1 hora e eu não consegui fazer a gravação, porque eu não podia estar presente naquele momento. Não consegui. Quando eu voltei, não tinha conseguido fazer a gravação. Porque era online e tal, tinha que ter equipamento e tal, uma série de coisas. E aí veio na hora, eu vou optar pelo assédio ou pelo amparo? Né? Isso vai ser uma coisa que vai me alterar, vai me desequilibrar, uma simples questão dessa. Então, na mesma hora, tu já começa a fazer, né, essas escolhas aí. A auto-organização evolutiva mantém a consciência no mega foco existencial, que a gente falou o tempo todo aqui, né? Agilizando a ascensão na hierarquia evolutiva. Então é o que a gente falou, né, ao longo da palestra, que várias vezes nós abordamos esse aspecto aí. Então, quem mais? Adileta. 5.7. A auto-organização linguística, em base ao estudo da linguagem, da gramática, aperfeiçoando e possibilitando a flexibilidade mental na aplicação do idioma nativo. Mais ou menos parecido com aquela outra do... Darlan. 4.8. Auto-organização interconsciencial. Impulsiona a autoconscientização quanto ao desempenho pessoal nas relações entre as consciências, aprimorando o convívio e o acolhimento interassistencial. Então também essa questão aí do convívio, né? Que nós temos às vezes alguma questão que nós temos que, às vezes a gente tenta evitar, né, o convívio, mas tem que ser o movimento contrário, né? Nós temos que buscar o convívio, buscar a interação, mesmo com aquela consciência que nós sabemos que tem alguma coisa que não está muito boa, que provavelmente tem alguma relação com o passado. Então nós temos que... A Marta, né, pesquisou bastante a respeito disso, pesquisa bastante a respeito disso. Ter diplomacia. Tem um livro também muito bom do Tony. Não sei se está por aí. Autenticidade consciencial. A autenticidade consciencial. Né? Que ele fala nessas questões, nessas relações ali. É que eu acho que o fio não vai alcançar lá, se alguém puder. Então, esse livro aqui é uma obra muito, muito interessante, né, sobre essas questões das relações, né, autenticidade, proatividade, né. Então, uma indicação aí de uma leitura. Eu queria também falar sobre o manual da ProEx.
Esse livro ele pode ser baixado gratuitamente do site da Editares, né? E é uma leitura interessante para nós podermos, né, nos posicionarmos, ver em que situação nós estamos com relação à nossa Proexis. Tá? Então eu agradeço a participação, a presença de todos, nós agradecemos, a Escola da Autopesquisa agradece, esperamos que vocês tenham gostado e estamos sempre à disposição aí, né?